Vou conversar aqui como um amigo que está aí com vocês, porque é um tema muito sensível, é um tema muito delicado, né. Imagina que hoje eu vou abrir uma porta, na verdade eu vou abrir uma janela. Na verdade eu não vou abrir uma janela, eu vou lhe mostrar a uma janela. Quantas vezes nós estamos tão cansados, tão esgotados na nossa vida, e que nós não temos energia para fazer nada, né? Quantas vezes nós estamos ali até para escovar o dente, a gente tem dificuldade, para levantar da cama parece que tem 10.000 quilos ali, né? Nas nossas pernas, na nossa cabeça e em todo o nosso corpo. Quantas vezes nós precisamos tirar força de nem onde sabemos que tem para fazer as coisas básicas da vida, né? Quantas vezes parece que nós estamos vivendo em um quarto escuro, aonde tudo parece que não existe mais, simplesmente a escuridão e o vazio desse escuro. Essa sensação que eu falei aqui, infelizmente, eu sei que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que sente isso. Em algum momento da vida, eu, Antônio, todo mundo já deve ter passado por um momento Sim. parecido com isso. Isso é exatamente o que a depressão faz com a gente. É como se a depressão fosse um quarto fechado, escuro, aonde a gente não vê mais nada e acha que aquilo ali acabou. E isso não nos motiva a fazer mais nada da vida. E um simples fato que abrir os olhos pela manhã parece que é um sacrifício enorme na vida. O que eu quero que vocês entendam é que, embora o quarto esteja escuro para quem está passando por tantas dificuldades, a janela vai estar sempre ali aberta. E ali, depois daquela janela, tem a luz, tem a melhora, tem o dia melhor, tem Deus. Mas é muito difícil, às vezes, Antônio, a pessoa quando está passando por um momento depressivo, o que seria isso? É você estar muito para baixo. É você achar que não é você estar com humor ruim. Ah, eu estou triste. Não é isso. Depressão é um caso mais além. É você viver tão intensamente no seu passado, nos seus problemas, que você simplesmente não consegue caminhar o presente que está vivendo. E, infelizmente, hoje em dia, as pessoas confundem, né, problemas de transtorno de humor, seja ele a ansiedade, seja ele a depressão, que eu estou falando aqui, como frescura, como preguiça, como qualquer outro problema, enfim, drama. Eu digo para vocês, depressão não é drama. Depressão é doença. E, como toda doença, existe tratamento. E tem como sim você ficar de bem com a vida e superar a depressão. Então, o que eu estou querendo chegar aqui é que às vezes parece que a gente está dentro de um quarto escuro e que nada vai ter mais salvação, né? Mas se você pegar e chamar por ajuda, ou se esforçar um pouquinho mais, eu já sei que é difícil, tá? Eu sei que é um esforço muito até para acordar de manhã. Mas se você fizer um pouquinho mais e continuar vivendo, continuar andando, continuar fazendo o que tem que fazer, mesmo com todo esse peso, você uma hora vai enxergar essa luz na janela. E você vai entender que por mais difícil que seja, o dia sempre vai estar ensolarado. Por mais difícil que a noite seja, de manhã o sol vai sempre sair. E não sai só para as outras pessoas, sai para você também. Às vezes a pessoa está tão deprimida, Casari, que acha que o mundo não vai sorrir para ela mais. E acha que o mundo sorri para todo mundo. E começa a se questionar, né? Porque eu, fulano tem tudo, eu não tenho nada, eu tento fazer tudo, não dá certo. Então a pessoa que está nesse problema acaba se questionando. Inclusive, não sei se você sabe, mas muitas pessoas têm vergonha de procurar atendimento e procurar ajuda. O medo do próprio julgamento. Ah, é frescura. Ah, hoje eu tenho o que comer, tem gente que nem tem o que comer, então eu não posso estar passando por isso, né? Sim. A gente se questiona isso, eu tenho um mínimo, ou tá pior do que eu. A gente começa a se comparar com as pessoas. Claro, você pode até dar certo, você tem motivos para sorrir, você tem um alimento, você tem uma família, você tem uma casa, mas isso não quer dizer que você não precisa de ajuda. Então, gente, eu quero deixar uma coisa clara aqui, que quem está passando por um problema desse, vocês precisam entender que pedir ajuda não é fraqueza. Pedir ajuda é força. É um inverso do que as pessoas pensam.
Quando a gente está passando por um problema ruim de saúde, um quadro triste, deprimido, o que cura é a coragem de pedir ajuda, de procurar um médico, procurar um amigo, procurar um psicólogo, um terapeuta, um líder religioso e não desistir de pedir ajuda. Infelizmente, às vezes a gente pede ajuda achando que vai ter aquela resposta que a gente quer e aquela pessoa que a gente pediu ajuda não era a pessoa indicada, né, para nos ajudar. E a gente às vezes desiste. Mas eu lhe digo com toda firmeza, não desista. Você que está passando por um problema, você que está deprimido, continue pedindo ajuda. Nem que seja numa oração simples, nem que seja para... Às vezes até o seu animal de estimação pode te ajudar nesse momento. Então abra o seu coração e seja sincero com você. Assuma que está passando por um momento difícil e que precisa rever a alegria de viver. Não tem nada errado nisso. Errado é fazer de conta que está bem quando não está. Essas pessoas que têm problema de depressão são pessoas muito fortes. Tão forte ao ponto de que basta você imaginar o seguinte: o quão é a força. Imagina que você está vendo o mundo todo preto e branco, sem vontade nenhuma, mas você levanta mesmo assim, você se arruma mesmo assim, você vai trabalhar mesmo assim, você coloca um sorriso no rosto, nem que seja fingido para você, e mostra para o mundo que você está bem. Quantos não está passando por isso aqui agora, nesse exato momento, né? Sim. Quantas histórias o seu Antônio daqui a pouco pode falar, mas quantas histórias você não já viu de gente que está ali? Às vezes a gente tem um dia ruim e a gente acha que é o fim do mundo. Imagina uma pessoa que acorda todos os dias sentindo um peso maior do que deveria sentir. Então olha o tamanho da força dessa pessoa. Olha o tamanho da sua força se você está escutando a gente e passa por isso. Você consegue viver, mesmo sem vontade disso. Então é uma coisa que vocês têm que parar com isso. Tá? O profissional médico está ali, existe o psiquiatra, existe o terapeuta, psicólogo, né? Às vezes até um nutricionista, às vezes você vai fazer uma dieta, chega ali, desabafa, às vezes qualquer profissional de saúde pode lhe aconselhar, né? Porque às vezes qualquer pessoa pode lhe dar uma dica, pode abrir seus olhos. Claro, a cura está em você. Você precisa ressignificar o mundo, é bem verdade. Você precisa olhar para a janela que está o sol batendo na sua cara, lhe dando vida e você não está olhando porque você está preocupado com seus problemas. Mas às vezes um amigo pode lhe apontar, né, a direção. E se você está assim, chame a Deus, entregue a Deus as suas angústias e peça para que Ele lhe mostre o caminho. Por que eu lhe digo mostrar o caminho? Porque infelizmente Deus vai andar com você, mas não vai poder andar por você. Né? Ele vai colocar um amigo, vai lhe dar um acessório, vai melhorar a sua vida, vai lhe dar oportunidades, mas quem vai ter que viver é você. Então eu sei que viver parece uma tortura, mas eu lhe digo que viver é um presente, um milagre de Deus. Então, por mais difícil que seja o momento, lute, né? Não desista. E lembre uma coisa que não pode ser esquecida: você é muito mais forte do que uma pessoa que talvez não tenha problema de transtorno de humor nenhum. Porque a pessoa está ali por algum motivo, ela não teve os problemas que você teve e ela não passou por isso. Mas você que passa, você carrega 2 pesos. A pergunta é: você quer carregar esses 2 pesos por quanto tempo? É só você simplesmente deixar para trás. É só você perdoar. Muitas das vezes é o auto-perdão que precisa ser feito. Muitas das vezes as pessoas ficam deprimidas porque não se perdoam. Eu poderia ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, né? E infelizmente você não fez porque você não tinha maturidade para fazer. Perfeito. Não é? Simplesmente você não tinha o instrumento para ser dado naquela hora, então você às vezes deu o que você tinha para dar. E se perdoar é a cura para 99% dos problemas psicológicos. Porque quando você se perdoa, você deixa para trás os seus erros e aprende com eles. Você não pode se torturar pelos erros que você fez. Isso não é assim que Deus quer que você viva. Você tem que se perdoar. Consequentemente, você perdoa os outros e, consequentemente, você tira o peso, né? Eu estava conversando um dia desse com uma amiga minha e ela falou o seguinte: eu tenho um problema numa situação da minha vida que eu preciso conviver com uma pessoa que me fez mal. Infelizmente, eu não posso parar de conviver. Mas eu não consigo ficar bem nesse ambiente. Aí eu falei: isso, o problema é que você está carregando 2 pesos. Você não quer conviver e nem perdoa a pessoa.
Ou seja, se você perdoou a pessoa, o que passou acabou. Daqui pra frente você vai só fazer sua parte que tem que fazer, conviver sem se envolver. E deixa que o tempo resolva o que tem que resolver. Não queira forçar a amizade, não queira forçar a inimizade. Simplesmente faça as suas obrigações. Se a outra pessoa vai continuar fazendo o que não é correto, aí o problema é da outra pessoa. Ninguém tá dizendo aqui de facilidade, né? Isso, sim. A gente tá falando aqui de evolução. E o melhor caminho para isso é perdoar. Né? Você se perdoa porque você errou ou não e perdoa o outro. Aí você fala, mas eu ainda vou conviver com a pessoa, mas pelo menos você não carrega mais a culpa do problema. Você carrega só o peso da convivência. É muito mais fácil quando você pensa assim. Né? Até que você melhore sua vida e Deus distancie, né, as pessoas que não eram para estar juntas. Mas não é fácil. O Antônio falou uma coisa aqui que é muito importante. A vida está cheia de pessoas que me geraram dor, né? E às vezes a gente precisa conviver e olhar para elas, e não é fácil. Eu sei bem, já passei por várias situações assim, mas não podemos desistir. Nós temos que levantar a cabeça e viver. E eu lhe digo, a melhor cura para qualquer transtorno é o perdão. E não estou falando do outro, estou falando do próprio perdão que nós fizemos. O auto-perdão, ele é fundamental, inclusive para aprender a perdoar o outro. Se você não sabe se perdoar, você não consegue perdoar ninguém. E aí você sai carregando suas culpas, as culpas que os outros fizeram com você, e aí, meu amigo, não tem como você nunca tomar um sol de felicidade, né? Aquela sensação de o bálsamo da felicidade, dizer assim, eu estou pleno. Depressão, do ponto de vista médico, é nada mais do que você viver no passado extremo. Né? Vamos dividir aqui um pouquinho sobre o conceito da depressão e da ansiedade, deixar um pouco mais prático. A ansiedade é aquela sensação de viver no futuro. A depressão é aquela sensação de viver sempre no passado. Uma pessoa deprimida é uma mente que está muito no passado. Ela vive como se o passado fosse o tempo todo, estivesse o tempo todo acontecendo ali. Ela não consegue viver no agora. E também não consegue projetar o futuro. Fica presa no passado. Teve um problema, foi vítima de alguma situação difícil, né? E fica revivendo aquele trauma o tempo todo. O grande problema é que muitas das vezes os traumas eles duram minutos, mas a nossa mente nos tortura por anos. Às vezes você foi assaltado, é uma coisa traumática, né? Sim. Você ser assaltado, mas aquele assalto às vezes ele durou segundos. E aí você passa 10 anos ainda sofrendo sem querer sair na rua. Você não está sofrendo mais porque foi assaltado. Você está sofrendo porque você está vivendo no dia que você foi assaltado. É a sua mente que está processando aquilo. Claro, não é fácil, mas se você entender que foi um dia e tomar os cuidados devidos, que talvez no dia você não tomou, ou às vezes também não tinha o que fazer, porque foi um azar da vida, Isso. você começa a sofrer menos com isso. Então você começa a entender que foi um dia ruim. E que não é obrigado a acontecer de novo, porque muito provavelmente você não será assaltada de novo no mesmo momento e do mesmo jeito. E são esses os gatilhos que fazem com que a pessoa comece a entrar em uma depressão, né, doutor? Exatamente. O medo de como o senhor trouxe pra gente. Eu fui assaltado, já se passou mais de 10 anos, mas eu não consegui, infelizmente, se libertar. São alguns gatilhos que levam algumas pessoas de determinados momentos que passamos pela nossa vida de entrar em uma depressão. Exatamente. É exatamente isso. Você cria um trauma, esse trauma vira um gatilho, esse gatilho ele é automático. Toda vez que você lembra da situação do assalto, você volta a viver aquele momento no seu corpo. Tremor, tristeza, medo. Né? Então, como isso é uma coisa do passado, você deprime, naturalmente. Então, aí você não fica, eu vou fazer amanhã, não. Eu quero ficar aqui protegido na minha cama, escondido, para não ter problema nenhum. Né? É mais ou menos por aí. E você fica revivendo aquilo. E aí isso deprime, e aí você fica triste. E aí você entra quando isso afeta a sua vida, você entra num problema de depressão. Né? Então, por isso que precisa aprender a entender que é um dia após o outro. Viver no futuro não é legal. É bom para se planejar, para como norte, eu quero estar amanhã como, eu quero fazer o programa da semana que vem falar sobre tal coisa, então eu preciso me planejar. Mas se eu viver de segunda a sábado pensando como é que eu vou fazer só o bicho bem com a vida, e isso atrapalhar meu consultório, isso atrapalhar minha relação com minha mulher, isso atrapalhar a relação com meu filho, já não está me fazendo bem essa ansiedade. Concorda? Então não pode. Como também a gente olhar para o passado e pesquisar os nossos erros e procurar melhorar eles, não é ruim. O ruim é a gente achar que a vida acabou ali porque aconteceu uma situação ruim com a gente. Não é fácil,
tá? Porque nossa mente, ela engana mesmo a gente, como o Antônio falou aqui, ela cria um gatilho de traumático, que aquilo ali fica revivendo o tempo todo. Mas sinto muito, eu preciso falar isso. Quem faz mal somos nós mesmos. No final das contas, nós acabamos aumentando o mal que foi feito com a gente, né? Então assim, a gente sofre um problema, a gente deveria ressignificar aquilo logo, falar, não foi nada a ver com isso, eu me protegi, a pessoa aqui é ruim, tá passando por sei lá o que for, me assaltou, mas eu não mereço isso, então eu não vou ficar vivendo com essa culpa. Você entende? Não é assim, mas se você faz isso, você vive melhor. Só que muitas vezes você não faz, aí você fica, por que eu? Por que fulano? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Você começa a se justificar para afundar cada vez mais no estado deprimido. Então assim, o que o Antônio falou aí, obrigado pelo depoimento dele, né, e o testemunho, na verdade, e que de fato é assim que acontece. Né? No primeiro momento é natural você ter medo, você quer preservar pela sua vida. Sim. Né? Mas se você ficar fugindo disso, você acaba acostumando o seu cérebro dizendo que aquilo ali de fato vai acontecer de novo. Então você andou num carro uma vez, você andou duas, andou três, andou 1000, uma hora você vai entender, não aconteceu mais. Então você volta a, claro, você toma devidos cuidados, que talvez você não tomou na época, ou se tomou paciência, mas você não tem mais aquele medo porque você já entendeu que foi um momento, foi um dia ruim. Né? É um baita dia ruim, né? Mas foi um dia ruim. Então, essa que é a questão. Quem está passando por qualquer medo, estou falando de depressão aqui, mas vou falar de medos de maneira geral, porque é aí que nasce o problema, supere eles. Tente vencer um pouquinho cada dia. Claro, o Antônio, um cara que fez uma coisa fantástica, que é um cara muito espiritualizado, se apegou a Deus, que é aí que Deus entra e a espiritualidade muda a nossa vida. Perfeito, né? Porque ali dá uma força, dá uma energia, como se botasse um espírito de luz ali perto da gente e falasse, eu vou lhe ajudar para lhe mostrar que não vai acontecer nada. Perfeito. Né? E eu acredito muito nisso. Então, se apega muito a Deus, eu acho que isso vai mudar a vida de qualquer pessoa, seguir de fato, né, o que Deus tem pra gente, e vai. Tá ruim para levantar de manhã? Levante. Né? Eu vou até brincar aqui, faça de conta que você está feliz. Não com o mundo, mas com você. Que uma hora sua mente vai acreditar que você está feliz com você e supera a depressão. Não afunde no problema. E não crie mais problema com as falsas sensações de prazer. Drogas, né? Alimento. Às vezes você come muito, né? Porque está querendo aquele prazer e a comida dá isso. Às vezes vai beber demais porque acha que aquilo ali vai anestesiar os seus problemas e às vezes vai criar mais problema para você. Então assim, viva como o Antônio fez, um dia após o outro. Ah, mas eu não tenho essa força de chegar lá e ir sozinho como o Antônio fez. Converse com alguém. Né? Naquela época eu tenho certeza que era muito mais difícil achar um profissional de saúde. Sim. Né? E hoje não. Hoje vocês têm até onde ver com a vida aqui. Tá todo sábado conversando, que às vezes eu tô conversando, você vai me ouvir, uma conversa. Conversa com a gente, com rádio. Conte pra gente. Né? Certeza que a gente pode não estar ouvindo, mas a gente está sentindo a energia de vocês e está ajudando. Porque essa é a ideia da gente estar aqui. Né? Conta para Deus, conta para um padre, conta para um pastor, conte para uma liderança religiosa que você respeita. Né? Vai no médico. Às vezes o cara vai lá no médico e faz um check-up, doutor. Tive um acidente de carro, fiquei com medo e abre o coração. Se você achar que naquela consulta você está disposto a abrir o coração, abra. Porque às vezes aquela pessoa pode simplesmente dar uma palavra que vai mudar toda a sua vida. Perfeito. Né? E não espere que o problema vai sair do nada, porque não vai, porque a sua mente precisa ser condicionada. A gente pensa que não, mas nossa mente ela precisa ser treinada. Né? É por isso que a gente estuda, é por isso que a gente malha, é por isso que a gente faz tudo, por isso que a gente cria hábitos saudáveis, porque a gente treina para o bem e treina para o mal. Se você reforçar a depressão, você vai piorar ela. Se você reacostumar seu cérebro, você vai se curar dela. Ah, em quanto tempo, doutor? Aí depende de cada pessoa. Respeite seu tempo, tá? Tem gente que aprende em um dia, tem gente que aprende em um ano. O que importa é que vai aprender. Não importa quanto tempo vai acontecer, porque o seu tempo é o seu tempo. E o meu tempo é o meu tempo. E é assim que Deus tem pra gente. Por isso que eu digo que o testemunho é poderoso. Sim. E às vezes as pessoas falam assim, por que eu passei por isso? Né? Eu já vivi isso na minha vida e eu falo isso sempre para quem já viveu. Às vezes Deus deixa a gente passar
para que a gente ajude os outros que talvez precisem mais do que a gente. E se você, infelizmente, não passasse por isso, você não ajudaria tantas pessoas porque você teve esse problema. E as pessoas não iriam escutar. Você entende? Sim. Um depoimento de uma pessoa que teve depressão e superou, porque às vezes você está aí com um problema, mas quando você superar esse problema, você vai estar bem falando dele para os outros. E aí, às vezes, tem gente que estava muito pior do que você, que numa situação pior, Sim. que você vai salvar essa pessoa. E às vezes a gente se questiona, por que eu passei por uma situação ruim? Porque às vezes Deus tem coisa muito melhor para você. Só que Deus precisa que você aprenda. Né? E é no momento da dor que Ele está mais presente na nossa vida. As pessoas acham que Deus se afasta da dor, né? Na verdade, não. É quando a gente está mal, é que Ele coloca pessoas como você. Teve pessoas que Ele ajudou naquele momento seu. Né? Como você agora pôde chegar com a segurança, com um vendedor seu, que é um laço de trabalho. Sim. Mas você teve cuidado de ir lá porque você sabia. E você pode ter salvo a família. E isso cresce você na ajuda das coisas. Então, é às vezes um sofrimento que faz com que a gente aprenda. E o testemunho, ele é poderoso. Porque se chega Michel lá, que nunca perdeu um filho, e fala assim, e diz, ó, isso aí vai passar e tal. O primeiro pensamento da pessoa vai ser assim, mas você não passou por isso. Perfeito, sim. Né? Mas quando você fala assim, olha, eu já passei por isso, foi difícil, eu tive esse problema, eu vou dar um conselho, eu acho que é melhor você fazer isso. A pessoa já se identificou, né? Sim. Porque aquilo vira um testemunho poderoso porque Deus colocou alguém igual naquela dor. E aí o outro fala, poxa, Antônio tá bem hoje, então por que eu não posso também estar bem amanhã? Não é? Então, às vezes a gente está passando por momentos difíceis, né? Eu lamento muito que isso aconteça, Sim, mas sim. não é a gente que faz as regras, né? Mas às vezes ali tem aprendizado. Porque ali é Deus, às vezes, corrigindo também, para que você possa ajudar muitas e muitas pessoas. E na hora certa ele vai tratar de honrar, como felizmente, né? Depois de um problema seu, você conseguiu reerguer sua família e tá aí maravilhosa. Né? E que você não sabe se seu filho viesse, talvez não tivesse. Não é assim? Aí Isso, você tem sim. que pensar sempre que Deus faz o certo. Perfeito. Não é? Sim. Então você que está passando por isso, eu digo, você vai superar e não se cale. Procure grupos de pessoas que tenham. Quem já passou por um problema de transtorno de humor, ajude quem está passando. Fale sobre isso. Fale numa igreja, num culto, numa casa, num amigo, o que for que você fale. Porque o seu testemunho, com certeza, vai salvar muita gente. E salva, às vezes, sem você saber. O resultado que o Antônio fez aqui, ele talvez nunca saiba. O cara pode nunca falar para ele. Mas você fez. Você entende? Sim. E esse é o que você tem consciência. Fora o que você não tem consciência, que você só por contar teu problema, alguém estava do lado ali, ouviu, e você contar a sua história de superação, o cara, poxa, passa por isso. Nem sei quem é, mas passou, então eles vão superar. Que o ser humano, ele vai assim, né? A gente vai pelo exemplo do próximo. Espero que vocês entendam que a vida, ela é difícil mesmo, né? Não tem jeito, é assim, mas a gente supera, porque Deus quer que a gente supere, senão não faz sentido nenhum. A gente está aqui querendo melhorar cada dia mais, e Deus sempre presente na vida da gente ajuda. São histórias fantásticas, né? Para contar de superação, e isso torna ele um ser humano incrível. Né? Como você que está passando por um problema, seu problema vai te tornar uma pessoa ainda mais incrível. E é esse pensamento que tem que ter, porque isso vai te motivar a superar. Não ache que porque está com um problema que vai ser o fim do mundo. Às vezes é o começo da sua nova vida, muito melhor, muito mais feliz, e que aos olhos de Deus você vai ter todas as bênçãos e prosperidade que merece ter, né? Não dos olhos do homem, porque do olho do homem a gente não serve para muita coisa, né, Antônio?